Bom, pessoal, isso aí, iniciamos aí nosso meetup, o sexto meetup, que a gente tinha uma intenção de fazer um evento diferente esse mês, né, e acabou enrolando por conta dessa movimentação aí toda, e a gente aproveitou então para poder marcar um meetup online, e nós estamos gravando esse meetup, tá bom? Depois vai ficar disponível no canal que a gente vai compartilhar lá na nossa comunidade do meetup. Então, sejam todos bem-vindos aí. Nós vamos já começar, mas antes disso, aproveitando a presença do Vinícius Sengerio, eu queria que ele desse uma boa-vinda aí para toda a turma aí. Fala lá, Vinícius. É isso aí, galera. Boa noite a todos aí. Bem-vindos ao Meetup Online. Parabéns aí, Paiva e Felipe, pela interconexão entre o User Group do Rio e o User Group aí de Goiás. É bem legal a temática. O apresentador agora, temos o orgulho aí de anunciar que ele é nosso mais novo Community Hero. Então, muito legal o trabalho que vocês estão fazendo aí em comunidade. O Felipe vem super trabalhando aí há vários anos aí na Solvim, na comunidade do Rio, desenvolvendo. Então, bem legal. A temática nem se fala, né? Desenvolver para Alexa é um negócio que pode realmente transformar os negócios. E é isso aí, bora aproveitar aí para tocar o conteúdo, e já que é um meetup de Alexa, eu acho que é justo que tenha o sorteio de um Echo Dot aí no final para quem assistir até o fim, né? O que vocês acham? Eu acho bem legal a ideia, Vini. Então, boa, o que é isso, hein? Então tá bom, vamos organizar isso então. Beleza, então, gente, ó, bom meetup, Filipão e Paiva, parabéns aí pelo trabalho, pela união, que é isso que a gente está precisando nesse momento de união e força e fé e tecnologia. Valeu, galera. Isso mesmo, muito obrigado aí. Valeu, Vini. Valeu, pessoal. Eu quero, antes de começar a passar para o Felipe, agradecer também a disposição dele, né? Ele, inclusive, iria vir aqui, né? No dia 18, mas com esses acontecimentos todos, acabou que a gente teve que adiar por tempo indeterminado o Cloud Summit, aí, que vocês estavam, alguns aí já estavam sabendo e acompanhando. Um evento que foi adiado, no momento que for oportuno vai acontecer. Mas obrigado aí pela disposição, Felipe, de estar com a gente aí. O assunto é um assunto muito legal, eu acho que vale a pena a gente investir tempo nisso, tá? Então, como é que vai funcionar, pessoal, só antes de passar para o Felipe? Se você quiser fazer qualquer pergunta sobre o que ele estiver falando, ele vai repetir isso, mas você tem um chat aí do Teams, você pode compartilhar lá, que ele está acompanhando o chat também, tá? Mas no final também, a gente deve, às vezes, abrir você para perguntas, eventualmente, se precisar, tá? Não tem problema, às vezes, até por áudio também. Mas se você quiser já preferencialmente escrever, porque ele vai olhando lá e, de repente, já faz alguma observação daquilo que estiver fazendo, tá? Então, vou passar para o Felipe aí. Felipe, mais uma vez, obrigado, né? Por enquanto, no final a gente se fala e só repetindo, nós estamos gravando, tá? Esse meetup, depois a gente vai disponibilizar no canal, beleza, galera? Felipe, fica à vontade aí, manda ver aí, o show. Primeiro, agradecer aí, Marcelo, pelo convite, bem legal, né? E, enfim, e contamos depois também para ter algum conteúdo aí de vocês, Goiânia, aqui na comunidade do Rio também. Acho que aproveitar esse momento conturbado para pensar em coisas diferentes, né? Então, usando a tecnologia, né? A gente não tem mais essa barreira geográfica, onde a gente conseguir fazer mais coisas juntos mesmo à distância. Então, agradeço demais aí pelo convite. Agradecer a todo mundo aí que está participando também, né? No meio dessa correria, tudo conturbado, adaptando o estilo de vida, poder participar legal demais. E agradecer, claro, ao Vinícius aí que está participando. Como o Marcelo falou, quem tiver dúvida, manda no chat, que aí o Vinícius responde no chat, que ele é o cara que mais conhece de Alexa aí que eu conheço. Então, vou começar, eu tô olhando o chat aqui. Eu vou botar meus contatos aqui, botar um link que tem os meus contatos, tem o meu LinkedIn, o Twitter,
E também tem o link do meu GitHub. No meu GitHub eu tenho colocado algumas coisas de Alexa também, algumas coisas para quem está começando, coisa de IoT com Alexa, então também dá para fazer coisa lá. O que a gente vai falar um pouquinho? A gente vai falar um pouco sobre a evolução das assistentes de voz, tá? Falar da Alexa em si. Depois a gente vai ver um pouco sobre a parte de como é que funciona, né, a inteligência artificial ali por trás. As skills da Alexa em si, alguns casos de uso, aí fala de oportunidades e tendências no mercado e como desenvolver skills, alguns exemplos de arquitetura. Um pouco assim da linha do tempo das principais assistentes de voz que a gente tem aí, né, recentemente, né? Já tiveram tentativas desde a Idade Média, assim, de robotizar, né? A gente fala do Pinóquio lá com o boneco sendo vivo, máquinas que tentavam reproduzir a comunicação humana depois com gravações ou com outras formas mecânicas de emitir som. Então sempre teve essa tentativa do homem em criar essa interação com dispositivos, a parte de chatbot online e tudo mais. E em 2011, a Apple veio aí com o lançamento da Siri no iPhone 4S, e foi realmente, num primeiro momento, bem impactante. Nos anos seguintes acabou sendo um pouco frustrante por alguns motivos, né? Principalmente no primeiro momento. Não teve abertura para desenvolvimento externo, né? A Apple, na verdade, ela comprou uma empresa que estava desenvolvendo essa lógica, que era, eu esqueci o nome agora, mas era parecido com o Siri o nome. Compraram, tinha essa ideia, né? Era até, segundo alguns históricos, vontade do Steve Jobs de abrir para desenvolvedores externos, acabou ficando muito fechado nos aplicativos da Apple, em algumas coisas nesse sentido, acabou não avançando tanto. Eles têm mudado um pouco esse posicionamento, começado a abrir mais, até para dar mais velocidade. Mas em 2014 a Amazon veio com o Echo, também bem forte nesse mercado. Em 2016 o Google Home, e de lá para cá, em 2018, a gente está falando de 500 milhões de dispositivos conectados com assistente de voz, e em 2020 a gente espera cada vez mais esse aumento, tá? E fazendo uma analogia, né? Echo ou Alexa, o Echo é o dispositivo físico, é o iPhone, Alexa é a lógica, está ali por dentro, como é a Siri. Não sei se vocês estão vendo minha câmera, mas esse é a carinha do Echo Dot, que é o menorzinho. Lá fora você compra na faixa de 40 e poucos dólares, se eu não me engano. Aqui no Brasil eu não sei quanto é que estava o preço, mas na Black Friday estava na casa de R$150. E é um dispositivo bem legal, assim, para ter em casa. Vou falar mais um pouquinho. Então, como a gente falou, qual é a ideia o que é a Alexa em si, né, dentro desse ecossistema de assistente de voz? É assistente virtual da Amazon.com e busca aí atender usuários nas tarefas do dia a dia. Que tipo de tarefa? Música, acho que é o que é mais usado. Alexa, toque não sei o que lá para mim. E aí toca a música. Você pode escolher qual a música, qual artista, qual gênero, e ela integra com as plataformas de música. Chegou a Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e muito mais. Então, sei lá, Alexa, toca Raul. Teoricamente, ela vai falar tocar alguma coisa nesse sentido. Eu tirei aqui da tomada, essa aqui, na verdade, dado esse momento conturbado, eu não estou nem na minha casa, que minha casa até seria mais legal de fazer a apresentação, que dá para controlar a luz, aspirador, TV, algumas coisas. Mas acabou que eu estou na casa dos meus pais, a Alexa dela é em inglês e tudo, eu tirei da tomada aqui só para mostrar o dispositivo, mas, historicamente, se você falasse Alexa toca Raul, tocaria provavelmente alguma coisa do Raul Gil. Outra coisa bem utilizada são para notícias. Então, ela traz informações das principais fontes de notícia, previsão do tempo mais recente. Então, é uma coisa bem legal de se fazer para quem tem, eventualmente, botar uma rotina de manhã. Né? O conceito da rotina é que você bota uma função depois da outra. E, por exemplo, de manhã, quando você acorda, ela já te fala as principais manchetes, as principais notícias dos canais de notícia que você gosta, traz a previsão do tempo para o dia. Então, também é um caso de uso bem legal. Então, perguntar também, Alexa, vai ter sol no final de semana? Você já consegue, eventualmente, programar uma viagem sem ter que ali entrar para ver. E, claro, a parte de smart home. Então, controle de dispositivos de casa inteligente. Então, a gente tem lâmpada, geladeira, câmera, tudo integrado com a Alexa, e cada vez mais essas coisas têm surgido. O iRobot, por exemplo, tem aquele aspirador que aspira a casa, que é o Roomba, já é integrado com a Alexa. Então, você fala, Alexa, peça uma minha casa, ele já aspira, já vi cortador de grama, então tem muita coisa nesse sentido, né? Até uma horta inteligente, Alexa, molha as plantas, já aciona alguma coisa nessa linha.
Tem outros casos de uso, né? Por exemplo, estou aqui na casa da minha mãe, ela usa direto para lista de compras. Então, ela abriu a geladeira, viu que não tem alguma coisa, fala, Alexa, coloca Coca-Cola na lista de compras. Então, já vai, e aí quando ela vai no mercado, já tem a lista ali. Então, tem várias funcionalidades, a gente vai chegar no exemplo de algumas skills mais na frente. E como que funciona, né? Trabalha com a parte de reconhecimento de voz, então realmente é uma parte bem difícil, e também a parte de compreensão de linguagem natural. Então, no primeiro momento, quando chega a voz, tem todo esse tratamento para reconhecer, e eu vi que tem algumas pessoas aí no chat que trabalham com a parte de inteligência artificial nesse sentido, e reconhecer voz, entender o que está sendo falado, né, transcrever, e de voz para texto, é um desafio muito grande. Porque não dá para você pensar numa lógica de if-else, porque basicamente você está processando uma onda sonora, entendendo o que é aquilo e transformando em palavras, só que tem sotaque, então o sotaque é muito diferente, tem entonação, então realmente é um desafio você definir todas as regras possíveis para isso. Então, acaba sendo e foi uma falha no passado de muitas, antes dessa revolução que a gente está vivendo, uma falha no passado na tentativa de reconhecer voz, tentar pensar em todos os casos possíveis que realmente com sotaques, aí você muda de idioma, muda toda a lógica. Então, você ir para uma lógica de if-else, por exemplo, não funciona. Você acaba tendo que ir para uma parte de inteligência artificial para essa parte de compreensão de linguagem natural e também nesse sentido de você entender o que ele quer dizer com aquela frase. Até porque você tem várias maneiras de dizer a mesma coisa. Então, eu posso tanto falar, Alexa, coloque Coca-Cola na lista de compras, ou Alexa, adicione na lista de compras Coca-Cola. E como que ela entende isso? Então, realmente usar a inteligência artificial é a única forma da gente conseguir ter todas essas variações, ter todo esse cenário. E o Echo Dot, ele foi lançado em português em outubro do ano passado. Então, por causa disso, a gente espera um aprendizado muito maior, porque ele já está mais acostumado com trabalhar com inglês, né? Então, a base que ele tem para aprender inglês, para aprender as expressões em inglês, já está muito mais desenvolvida, mas agora com um dispositivo em português, espera-se que isso vai acelerar. A Amazon tem até um desafio, que eu não lembro qual é o nome agora, mas várias universidades participam, que é quem consegue construir uma skill da Alexa que vai ficar 20 minutos tendo uma conversa com você sobre qualquer assunto. Realmente tem um bate-papo. E é um prêmio de $1 milhão para quem conseguir chegar nesses 20 minutos. Teve uma universidade que chegou a 18, 19 minutos. Uma vez ganharam um prêmio, mas realmente é desafiador. Tá falando sobre futebol, aí do nada você muda para política, aí conta uma piada parecendo que é uma outra pessoa ali, né? Quase no desafio de Turing ali, de ter uma máquina conversando com você de uma forma natural. Aí o português está sendo mais desenvolvido agora que está em português. E o que é uma skill? Né? A gente falei de skill algumas vezes. O que é uma skill? A ideia por exemplo assim, é o análogo a um aplicativo no celular, é uma skill, que é essa habilidade na Alexa para implementar alguma negócio que implemente essas necessidades. Por exemplo, uma skill para automatização residencial. Então, eu tenho uma lâmpada inteligente lá em casa, tem a skill da empresa que fabrica, que ajuda a integrar para fazer esse controle. E essas skills, diferente do conceito que a gente tem de aplicativo de baixar, você não baixa ela, você ativa elas na loja da Alexa. Né? Como tem a Play Store ou App Store para aplicativos, para Alexa a gente tem a loja da Alexa em que você ativa essa skill. Essa skill ela não vai baixada para o seu dispositivo. Ela é ativada, que aí quando você aciona ela, a gente vai chegar um pouco mais na frente como isso funciona, ela vai para a nuvem, processa, até porque fazer um processamento pesado assim, local é um desafio muito grande. Né? A Siri acaba que faz muito desse processamento mais local para conseguir fazer de forma offline. Mas para você ter tanta inteligência e tantas coisas, acaba que num processamento num dispositivo pequeno de hardware você não tem capacidade computacional para isso. Então ali, nesse hardware, ele tem a capacidade de reconhecer a wake-up word, né, que é como você chama o dispositivo, Alexa, Echo e tudo mais, pegar essa mensagem, mandar para a nuvem para ser processado. E lá é onde a sua skill está habilitada. Como que a gente ativa as skills? Isso aqui é a carinha da loja. Aí tem algumas skills da loja em português. Então, por exemplo, Show do Milhão, da Rádio CBN, que é uma que eu gosto bastante de notícias, historinhas da Turma da Mônica.
Então, você vai clicar nela e, basicamente, vai selecionar para ativar, que aí a sua Alexa, quando receber uma mensagem, vai procurar ali também se ela atende a ação que o seu usuário quer fazer. Tá? E como que as empresas estão usando a Alexa? Né? O mercado brasileiro ainda está um pouco desenvolvido. Hoje o Bradesco, para Alexa, já tem integração com a BIA, né, que é a inteligência artificial do Bradesco, então você pode fazer algumas coisas na sua conta, pegar algumas informações, ter esse tipo de coisa. No iFood, você consegue fazer um pedido e acompanhar o pedido, então é um que eu tento sempre fazer, obviamente tem muitas coisas para melhorar, mas você não consegue fazer um pedido novo, mas você consegue repetir seus últimos pedidos. Então, se você sempre pede a mesma pizza ou a mesma coisa, você pode falar, Alexa, repete qual foi o meu último pedido e repetir. Então, ele já faz isso e você também pode acompanhar. Alexa, meu pedido já está chegando? Então, vai falar ali que falta tanto tempo para chegar. Então, é uma skill legal também para ser usado. A própria integração com a Amazon.com, então você repor produtos, você pode comprar produtos ali, tá? E também na parte de Smart Home, tem bastante coisa. Então, já tem lâmpada da Positivo integrada, televisão da LG, alto-falante da Bose, fone de ouvido também. Então, tem muita coisa já que está integrada com a Alexa na parte de Smart Home, que a gente consegue comprar e utilizar aqui no Brasil. Tá? E trazendo aí alguns casos de uso, né? Que aí olhando não para os aplicativos específicos, mas coisas que a gente tem visto serem utilizados para Alexa. Então, de jogos, a gente está falando de... também hoje, vou falar um pouquinho mais na frente, mas tem muitas skills que a gente pode considerar um pouco inútil, mas a gente vai chegar lá. Então, tem jogo do Show do Milhão, que faz perguntas para você e respostas. Você pode jogar para o ímpar ou Joga em Pô contra a Alexa. Você pode pedir para ficar ouvindo barulho de bicho, que é até uma parte do skill. Na esporte, você pode pedir para ouvir notícias de esporte, placar de jogos, programação. Então, quando que é o próximo jogo do meu time? Traz para você. A parte de provisão de tempo, música e áudio, então, como a gente falou, integração com o Spotify, com o Deezer, com a Amazon Music. A parte de comida e bebida, então, dos pedidos online. Uma outra parte legal de receita, então, eventualmente, você está cozinhando, é difícil de você, às vezes, ler a receita, passa a página, ou ver no celular e suja. Então, com algumas aplicações de receita, algumas skills de receita, você consegue ver isso. Ou até para harmonização de vinho. Alexa, eu estou tomando o vinho tal. Essa eu tenho certeza que o Vinícius usa bastante. Alexa, estou tomando vinho tal, o que harmoniza? E aí ela já vai dar essa sugestão para você. Na parte de educação também tem aplicativos sobre skills sobre conhecimentos gerais, sobre tabuada, já tem algumas coisas nesse sentido. Na parte de estilo de vida, coisa para apoiar meditação, frase motivacional, horóscopo, também tem várias skills na loja. Filmes e TV, então você já pode abrir algumas aplicações de streaming, ver programação, pedir sugestão de um filme, por exemplo. A parte de negócios e finanças, perguntar cotação, essa tenho evitado recentemente para não tomar susto, está bem complicado. A parte de notícias também relacionadas ao mercado. E na viagem e transporte, solicitar um Uber, essa é uma das skills que mais me irrita, que hoje é bem fraca, porque você pede Uber, mas você não coloca o destino e não te dá o preço, né? Então, tem algumas melhorias para serem feitas, de você poder colocar o início e o final e te dar o preço antes de confirmar. Ele simplesmente pede um Uber para sua casa sem destino, sem você ter aprovação do preço. E também saber status, horários de viagem e tudo mais. Então, são alguns casos de usos que hoje as skills já tem, a gente já tem visto. Se você navegar lá na loja da Alexa, você já consegue ver. Só que esses casos de uso, assim, se parecem muito, né, com como foi o nosso início do mobile, né? Assim, se a gente parar para se lembrar, parece tanto tempo que a gente começou a usar smartphone, né? E na época era algo tão novo e hoje é algo tão rotineiro na nossa vida. Mas o início do mobile também tinha umas aplicações que a gente falava, poxa, são meio bobas, não agregam tanto valor. Para que eu vou usar isso? Né? Eu vou trazer alguns exemplos. Aí quem puder falar no chat aí se lembra de alguma dessas ou compartilhar ideias de outras também, pode mandar aí no chat que a gente vê. Mas uma delas era de aplicativo de plástico bolha, que era um joguinho que basicamente você estourava plástico bolha no celular. Não sei se alguém usou essa, vários amigos meus na época que tinham um iPhone tinham esse aplicativo. Um outro era o iFart, que basicamente fazia barulho de pum.
no seu aplicativo você tinha vários tipos de puns diferentes que você selecionava e fazia. E um outro também de virar o copo de cerveja, que você meio que virava o copo e a cerveja ia diminuindo, tá? Então a gente fala, cara, qual que é a utilidade disso? Assim como a gente questiona qual a utilidade de algumas skills que a gente vê de Alexa hoje. Mas acaba que a ideia está muito voltado para a gente começar a interagir com um dispositivo que é novo. Então, todo esse conceito do chat, do touch para a gente, era esquisito num primeiro momento. Caramba, eu encosto aqui, tem uma sensação na tela que faz isso. Era inovador. Então, a gente estava aprendendo a lidar com uma tecnologia nova. O iFart, nossa, eu coloco aqui e faz um barulho em outro lugar. Ou esse da cerveja, que eu virava o copo e aí ia diminuindo, né? Virava o celular e ia diminuindo, como se fosse o copo diminuindo. Eram coisas novas no conceito de smartphone. Então, muitos dos skills que a gente fala para Alexa hoje parecem bobinhos, tipo, para o ímpar, jogar Jockey Pô com um dispositivo desses aqui. Qual que é a graça? Ou pô, pede para fazer barulho de bicho. De fato, não agrega tanto valor, mas é muito parecido com o que a gente viveu no início do mobile, né? Aprendendo a lidar com essa tecnologia nova. Né? Então, fazendo um comparativo, esse foi o primeiro aplicativo de bússola para smartphone, né, para o iPhone. E a gente pode ver que era uma bússola muito com cara de uma bússola de verdade. Né? Os primeiros aplicativos eles tinham essa cara para ser algo mais próximo do que a gente já estava acostumado. Né? E se a gente olhar para como é um aplicativo de bússola hoje, ele é muito mais tecnológico, mais moderno, não parece como uma bússola física que a gente está acostumado a ver. Então, era muito isso, uma questão da gente se adaptar com esse modelo novo de interagir com uma tecnologia, com touch, com arrasta para cá, com zoom, com esses movimentos. Tá? E se a gente for olhar para o mobile atualmente, a gente passou a utilizar tecnologias e coisas passaram a fazer parte da nossa vida que antes da revolução do mobile eram inimagináveis. Né? A gente não tinha isso. Então, e hoje são essenciais. Por exemplo, aplicativos de transporte, como exemplo do Waze ou do Google Maps, em que a gente bota no aplicativo. Eu fiz muita viagem de carro com minha mãe, que a gente imprimia o mapa, né, até usava o Google Maps, imprimia com as orientações, só que se você errasse o caminho para achar depois, ou então que você ia de fato traçando a rota ali no mapa. E hoje isso é inimaginável. Né? A gente está no lugar, não, pera, eu quero chegar em tal lugar, está ali no aplicativo, associado, tão natural para a gente. Eu conheço muita gente hoje que nem sabe os caminhos que fazem todo dia, porque bota no Waze e só vai. Né? A parte de relacionamento, um Tinder, as pessoas conhecem outras pessoas para, eventualmente, desenvolver um relacionamento através de aplicativo da localização que mostra que as pessoas têm interesse. Tinham outras formas online, se cadastrava, mas você não tinha a questão da geolocalização, de que você está próximo, já faz o matchmaking do seu dos seus interesses, usa inteligência artificial para recomendar a pessoas que tenham mais sinergia com você. E a parte de pagamentos também, né? Hoje é cashback, é PicPay, você escaneia um QR Code que já transfere para alguém. Então, tudo isso mudou e é inimaginável como a gente fazia as coisas antes do mobile. E o que a gente acaba esperando muito, é que hoje os skills da Alexa também estão nesse estágio muito, muito inicial, como era o mobile inicialmente, mas que as coisas vão se desenvolver cada vez mais rápido, né? Então, e por que a ideia da computação com voz é que as coisas vão se desenvolver cada vez mais rápidas? A gente sempre lidou com a tecnologia de acordo com as regras impostas pelas tecnologias. Então, no computador, né, antes de ter o teclado, ou antes de ter o mouse, a gente clica em letras, números e símbolos, né, sabendo alguns códigos para ele eventualmente fazer alguma coisa. Né? Então, a gente se adaptou a uma linguagem ali para interagir com o computador. E aí veio o mouse, beleza, que a gente tem uma facilidade de movimentação, mas a gente aponta, a gente clica, arrasta, muda de aba e tudo mais. E a gente se adaptou a isso. Depois veio o smartphone, e a gente se adaptou ao toque, ao swipe, ao zoom, a esse tipo de coisa. Só que agora é a primeira vez nessa nossa história e na jornada com a tecnologia que o computador está se adaptando com alguma coisa que é natural para a gente, que é a linguagem natural. É a primeira vez, não é a gente que está se adaptando para seguir as regras ou a comunicação como
o computador, a máquina manda. Como o teclado a gente aprendeu e se adaptou, o mouse, o smartphone a gente aprendeu e se adaptou. É a primeira vez em que os computadores estão se adaptando e seguindo as nossas regras, falando de uma forma que é natural para a gente. Então, isso traz aí uma previsão de possibilidades, né, que chega a ser inimaginável, né? E isso muda também a forma como a gente interage com a informação que o dispositivo fornece. Porque quando a gente fala de um site, de uma plataforma e tudo mais, a gente navega para buscar as informações. Então, eu abro ali o Google, tem várias informações, aí eu entro no link, procuro o que está ali, né? É difícil, você tem muito mais informação, mas você tem que buscar ela para encontrar. Mas agora, com a computação por voz, a informação vem direto até a gente. Alexa, qual que é a previsão do tempo? Alexa, me fala as notícias. Então, essa informação vem até a gente. Então, acaba que tem algumas coisas que tem que se preocupar. Que por mais que tenha mais facilidade, a gente também tem menos autonomia. A gente não escolhe tanto com a informação que vem até a gente. Você tem alguns desafios em relação a isso. Se você fizer uma pergunta para a Alexa, ela vai encontrar a resposta e vai te dar. Você não vai entrar num site e, eventualmente, achar outras informações que você precise. Então, traz mais facilidade, mas também traz menos autonomia. Então, a gente tem que até entender quando faz sentido usar ou quando não faz. E um outro ponto que também é muito louco nessa ideia é a questão da personificação da assistente. Se a gente avaliar a Siri, o Google Home, o Google Assistant e a Alexa, elas se posicionam de formas diferentes sobre determinados assuntos, né? A Alexa se define como uma assistente do sexo feminino. O Google Home o Google Assistant já é assexuado. Não tem gênero, né? É uma coisa. E a Siri, se eu não me engano, hoje você pode ser homem ou pode ser mulher. Então, tem algumas coisas que isso está mudando, e essa personificação é algo muito estranho. Porque as pessoas perguntam, muitas vezes em tom de brincadeira, tipo, Alexa, casa comigo? E ela tem uma resposta para isso. Só que a gente jamais perguntaria para uma geladeira. Geladeira casa comigo. Então, a gente tem personificado esse assistente, que é um dispositivo ali, como qualquer outro. Até brinco, minha namorada tem ciúme da Alexa e tudo mais. Você fala com a Alexa o dia inteiro. E fala de brincadeira, mas a gente acaba interagindo de uma forma diferente, realmente personificando essa nova tecnologia. Tá? E a gente chega a um ponto, não sei para quem reconhece esse print, que é do filme Her, que fala muito, né? Chega num limite em que realmente a assistente virtual é completamente inteligente, interage com você de outros níveis, e quais são os questionamentos em relação a isso, quais são as possibilidades e tudo mais. E aí é uma conversa aí que dá para ficar muito tempo. Sobre essa reflexão de todo esse momento, eu vou compartilhar um link aqui no chat, que é de um livro muito bom, chamado Talk to Me. Tá? Muitas das informações que eu trouxe nesse primeiro pedaço da apresentação são desse livro, não é um livro barato, mas para quem tem interesse em estudar mais sobre essa parte de assistentes de voz e dessa revolução do histórico, de como funcionou, como cada uma se posiciona, quais foram os erros nessa jornada e tudo mais, é um livro que eu recomendo bastante. Tá? Dá para comprar no Kindle, não é um livro barato, mas é um livro excelente que traz muitos desses questionamentos, visões dessa revolução que a gente está vivendo. E olhando para a gente, algumas oportunidades nesse mercado, tá? Algumas tendências nesse mercado de assistente de voz. Esses números eu peguei no final do ano passado, mas 49% dos brasileiros utilizam assistente de voz, e esse número tende a crescer, então não necessariamente mais a Siri, eventualmente uma assistente de voz por telefone que você vai fazer e você interage com uma assistente. A previsão, quer dizer, né? Vamos ver como é que as mudanças do mercado vão afetar, mas que as compras de voz vão atingir 40 bilhões de dólares em 2022, só nos Estados Unidos e no Reino Unido. Tá? Em 2017 foram 2 bilhões de dólares de compras através de assistentes de voz nesse mercado, e que as compras de Alexa podem render entre 10 e 11 bilhões de dólares para a Amazon já em 2020. Né? Você consegue fazer uma compra muito rápido ali, né? A barreira de conversão não é 0 cliques, né? Você já tem a coisa ali imediatamente, você não precisa nem fazer um clique. E se a gente olhar para o final do ano passado, em setembro de 2019, esses eram os números de skills desenvolvidos para cada idioma, né? Então, o inglês americano disparado na frente, 65.900, o inglês britânico e indiano um pouco depois, né? Então, assim,
todos em inglês, né? A gente está falando aí de as 5 primeiras são em inglês, até porque a mesma skill você consegue facilmente disponibilizar num outro idioma. A Alemanha vem um pouco depois, aí Japão, Itália e França, bem atrás, com pouquíssimas skills. Isso em setembro de 2019. E em outubro do ano passado, existiam apenas 350 skills de Alexa em português, sendo que a maioria é de música e sons, e dessas 350, 47 eram sons para dormir. Então, eventualmente, um barulhinho relaxante e tudo mais. Então, a gente pode ver o tamanho do mercado que tem sido tomado no mundo, das expectativas de faturamento, de como que esse mercado vai se transformar e como a gente ainda está engatinhando no início dessa jornada, tá? Então, a gente vê isso como uma grande oportunidade de possibilidade para quem está desenvolvendo skills, para como essas coisas vão interagir. Eu estava até brincando lá em casa que lá em casa é até mais tranquilo, que não precisa nem correr risco de encostar no interruptor para apagar a luz, eventualmente ser contaminado, que é só mandar apagar a luz que as coisas vão. Então, assim, tem muita possibilidade ainda de desenvolver. E algumas ideias, né, assim, trazendo, eu acho que, como a gente falou, o mobile, ele realmente se revolucionou, e a gente passou a utilizar coisas que eram inimagináveis antes, né, o Waze, o aplicativo PicPay, essas coisas de pagamento, do Nubank e tudo mais, que revolucionaram o mobile, e eram inimagináveis antes do mobile. Então, hoje tem coisas que talvez a gente não imagine que possam ser com assistente de voz, que vão ser desenvolvidas aí ao longo do tempo. Mas algumas ideias de coisas que têm sido feitas, né? Tem um investimento muito forte na área de healthcare, então para terceira idade, para atendimento hospitalar. Então tem leitos automatizados para as pessoas, né, poderem se controlar. Então tá no leito, aumenta um pouco a cama, abaixa um pouco, muda o canal da TV. Então se alguém está com mobilidade reduzida, é uma oportunidade legal. A parte de lembrete de remédio, né? Meu pai toma remédio constantemente, então dá para usar a Alexa para se lembrar, me lembra todo dia de tomar o remédio tal, meio-dia. Ela vai fazer isso para você. Então, a parte de automatização de tarefas, isso é uma coisa que dentro da nossa empresa a gente está implementando. Então, por exemplo, já poder reservar uma sala de reunião. Bloqueia a sala para mim amanhã às 10 horas. Então, já consegui ter esse bloqueio. Eventualmente, enviar um e-mail de forma automatizada, né? Você já tem um template de e-mail e mandar. A parte de automatização residencial, cada vez mais dispositivos conectados. E um canal direto de comunicação com as empresas. Então, eventualmente, um canal de suporte, né, que hoje, se tem suporte, tem que entrar no site, abrir o ticket, interagir, e, eventualmente, você pode ter um canal direto ali de suporte que assistente de voz pode resolver vários desafios. A compra zero clique, a barreira é cada vez menor. Tipo, Alexa, preciso, sei lá, de mais sabão em pó. E ela, beleza, posso comprar? Pode, você nem clicou, né? A parte de FAQ, então, para as empresas, então, se você tem uma plataforma de FAQ para os seus usuários acessarem, eles podem acessar via Alexa. Então, por exemplo, uma coisa que a gente está integrando lá na Solve é o nosso blog. Então, se você quiser ouvir um artigo do blog pela empresa, você já pode ali, você não precisa nem entrar no nosso site para acessar o blog. Não está em produção ainda, a gente vai lançar essa skill em breve, mas toda essa parte de suporte, de agendar uma reunião, de FAQ, você pode fazer, né? E a pessoa não precisa nem ir até você está dentro da casa dela. E também, enfim, solicitar uma atividade que seja automatizada. Se tem um serviço que você é só marcar, que ele já faz, alguma coisa, você já consegue interagir com tudo isso com os canais de comunicações com as empresas, e cabe a cada negócio pensar como que isso pode mudar e o que pode ser feito. Tá? E como funciona para desenvolver uma skill. Tá? Então, entrando um pouco na parte mais técnica do desenvolvimento em si. Eu vou apresentar alguns conceitos que vão fazer sentido na medida que a gente for avançando. Então, uma session, né, como diz o nome, é uma sessão, ela é iniciada quando o usuário invoca uma skill. Então, quando eu falo, Alexa, abra o iFood. Eu abri uma sessão ali com o iFood. E ela termina alguns segundos depois do microfone desligar. Então, o microfone desligou, espera alguns segundos para, eventualmente, eu posso falar de novo, continuar interagindo com aquela skill. Então, fazendo uma analogia, como se estivesse abrindo o aplicativo e eu estou dentro do aplicativo. Fechei o aplicativo, é como se eu tivesse fechado aquela sessão. E, pessoal, quem tiver dúvida, eu estou olhando aqui o chat, tá? Então, quem tiver dúvida, pode mandar aí que eu vou
vou tentando responder na medida do possível. Então, isso é o conceito da session. A gente tem invocation também, como diz o nome, é a invocação. Então, é como se fosse o nome da skill. É como que o usuário vai chamar pela sua skill para ela ser invocada. Tem que ter pelo menos 2 palavras e não pode conter expressões como Alexa, Echo, ligar ou pedir, que são expressões de ativação. Tá? E também são sujeitos à aprovação de marca. Então, um exemplo de fato é tipo exemplo solving. Alexa, abra exemplo solving. Isso abriria uma skill. A gente tem um intent, né? Então, o intent são as ações que satisfazem a solicitação verbal feita pelo usuário. Então, por exemplo, o intent pode ser um agendamento de reunião. O que eu quero fazer? A ação que eu quero realizar, que eu quero satisfazer, é agendar essa reunião. E esse intent ele tem que possuir pelo menos um utterance, que é o que a gente vai falar logo depois, que é uma palavra ou frase pré-definida que chama essa reunião. O próximo slide a gente vai explicar sobre como que isso funciona. E já tem alguns intents nativos pré-definidos na Amazon, como sim e não, né, um intent de confirmação ou negação, para cancelar, para parar. Então já são coisas que já estão pré-definidas, isso é muito bom de usar. Então, o que é um utterance, como a gente falou? É uma palavra ou frase pré-definido que invoca um intent. Então, se eu quero agendar uma sala de reunião, eu posso falar isso de várias maneiras. Então, utterance, na verdade, são essas diferentes maneiras que eu posso solicitar esse intent. Então, se eu quero, como eu falei, o intent de agendamento de reunião, eu posso falar, Alexa, peça para exemplo solving agendar uma reunião. Ou Alexa, peça para exemplo solving marcar uma reunião. Ou Alexa, peça para exemplo solving reservar uma sala de reunião. São maneiras diferentes de dizer a mesma coisa. Então, esse utterance são essas diferentes opções que a gente cadastra e que a gente espera que os usuários falem para realizar essa ação. E a gente também, nesses intents, a gente tem os slots, que são os campos que a gente busca preencher. Eles podem ser obrigatórios ou não. Então, por exemplo, se eu quero fazer um agendamento de reunião, eu preciso de algumas informações. Por exemplo, um horário de início, a duração, a sala de reunião, os convidados que vão estar lá. Então, por exemplo, se eu quero agendar uma sala de reunião, horário de início, duração e qual sala que eu quero reservar são obrigatórias para eu conseguir cumprir essa ação. Senão, não é possível. Mas, eventualmente, os convidados podem ser opcionais, porque eu posso querer reservar a sala só para mim. Então, os slots são esses campos que, nesse intent, a gente quer preencher. E a gente também tem alguns outros exemplos aqui aí para a gente tentar fazer um exercício. Vamos ver se isso funciona por chat aqui. Geralmente, quando a gente faz esse exemplo online, ou presencial, a gente pede para o pessoal tentar fazer exercício. Então, quero ver que vocês façam o exercício assim. Cada um desses exemplos, qual que é o slot? Então, quem puder aí interagir, vou esperar ver se alguém se arrisca a responder. Para cada um exemplo, quais são as palavras aqui que, na verdade, são os slots que a gente quer preencher. Vou dar alguns segundos aí para quem quiser se arriscar responder no chat. Bom, pessoal, vai achar, vou trazer alguns exemplos. Então, no primeiro, Bohemian Rhapsody é um... Opa! Gente, o meu chat não estava atualizando. Peço desculpa aqui, vou olhar aqui as perguntas. Vou voltar aqui nas perguntas, meu chat não está atualizado. Vou perguntar sobre a lista de compras, quanto tempo ela fica armazenada. Ela, na verdade, ela salva a lista de compra no aplicativo da Alexa. Tá? Então, no aplicativo da Alexa, você tem uma lista de compra ali, então ela salva até você confirmar. Tá? Então, ela é dentro do aplicativo da Alexa. Então, aqui, né, voltando, Alexa, peça, por exemplo, solving tocar Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody é um intent, é o slot que a gente quer preencher com o nome de uma música. Então, é a música que a gente quer que toque. No segundo exemplo, quando a gente fala de colocar a temperatura do ar-condicionado em 23 graus, 23 graus a gente vai considerar um slot. Esse, eventualmente, é um exemplo que traz algumas dúvidas, porque as pessoas às vezes acham que temperatura e ar-condicionado podem ser slots. Mas, quando a gente vai desenvolver uma skill, é uma boa prática
que em cada determinada frase tenha o mínimo de slots possíveis, né? Que eles sejam quebrados em interações diferentes, porque facilita o entendimento da Alexa. Porque imagina que a gente está falando que temperatura e ar-condicionado e 23 graus são os slots a serem preenchidos. A frase que a Alexa está esperando é: Alexa, peça para exemplo solving colocar algo em branco algo em branco em algo em branco. Então, essa lógica, para ela processar e conseguir identificar qual intente que ela está chamando, é muito complexa. Então, eventualmente, aqui seria uma ação de mudar a temperatura do ar-condicionado. Esse que seria o intente, e por isso que só 23 graus seria o slot. Tá? E, no último, do mesmo jeito, a gente quer encomendar uma pizza de frango catupiry, tamanho grande, na Domino's. Então, todas essas são coisas que a gente poderia preencher, mas a ideia é que isso não fosse uma frase só. Que a gente, Alexa, peça, por exemplo, só encomendar uma pizza. E depois disso, na próxima interação, beleza, qual sabor você quer a sua pizza? Frango catupiry. Qual tamanho? Onde que você quer? Na Domino's. Então, a gente tem essa lógica, tá? Monta essa máquina de estado, essa regra de negócio, para ir respondendo essas perguntas. E os slots, eles têm tipos, tá? Então, os tipos é onde eles esperam os diferentes tipos de campos que podem ser preenchidos. Então, você pode definir um ID para esse tipo, e já tem vários tipos pré-definidos. Então, cidade, artista. Se eu quero fazer alguma coisa que eu preciso escolher uma cidade, se eu quero fazer, por exemplo, uma skill de viagem, que eu quero ir de um lugar para o outro, eu não preciso cadastrar todas as cidades do mundo. A Amazon já fez esse trabalho para a gente. Nome de artista, país, cores, aeroportos. Então, eu não preciso cadastrar todas as cores do mundo na minha skill. A Amazon já conhece para isso. Mas, eventualmente, eu quero fazer alguma coisa customizada, que é isso onde eu coloco as opções ali. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um skill para o meu restaurante, eu vou colocar quais os pratos que eu tenho, quais os sabores que eu tenho, que são os meus. Né? Ou se eu estou fazendo uma coisa para a sala de reunião, eu vou colocar quais as salas de reunião ali que estão disponíveis para isso. Então, aí eu vou customizando. Mas, dentro do possível, é sempre legal usar os tipos pré-definidos que a Amazon já teve trabalho de cadastrar no mundo inteiro para a gente. Tá? E falando do ponto de vista técnico, alguns exemplos de arquitetura aí para a gente desenvolver as skills. Tá? Então, né, uma lógica geral é que a gente fala com o dispositivo, a gente fala com o Echo ou com o Echo Dot, ele processa, e sempre fala, quando fala Alexa antes, ele fica azulzinho, que é o Wake Up Word, ouve o que você falou, pega o que você falou, manda para os skills kits da Alexa, que aciona uma função lambda, essa função lambda tem pressionamento, e aí ele executa várias coisas que você pode fazer. Tá? No meu GitHub, que eu botei o link lá no início, eu já tenho um template de Serverless Framework que já faz o deploy de uma estrutura com lambda, com as permissões, e a estrutura de projeto para isso. Então, quem quiser, só pegar lá, que aí dá para desenvolver com as permissões que você quiser dar. Tá? Então, pegando aí um exemplo de tradução, mais ou menos. Você vai falar com o Echo vai chegar lá na Alexa Skill, e aqui nessa parte da Alexa Skill é onde está as lógicas de reconhecer o intent, reconhecer qual slot que quer preencher, então onde está essa lógica toda, né, na verdade está a lógica de entender qual foi a sua utterance e para qual intent vai, e aí jogar para essa função lambda, que eventualmente pode ir para um DynamoDB, se a gente está fazendo algum aplicativo de tradução, por exemplo, que eu quero traduzir algo, que eu quero falar em português e como é que fala em inglês. Primeiro vai ver no Dynamo se eu já tenho essa informação, para não ter que traduzir de novo. Se eu não tiver, vou no Amazon Translate, faço essa tradução, uso a Poly para montar o que vai ser falado e retorno isso para o usuário, eventualmente salvando os logs no S3. E trazendo aí alguns modelos de interações para a gente tratar. Por exemplo, reservar uma sala de reunião. Né? Então, para a gente entender dentro dessa frase o que é cada uma das coisas. Alexa, faça exemplo solving, agendar uma sala de reunião. Invocation é o exemplo solving. Esse é o nome da minha skill. Então, eu poderia ter falado, Alexa, peça para o iFood pedir alguma coisa. iFood seria invocation, que aí ele sabe qual que é a skill que eu vou utilizar. E a utterance, né, que é
o que vai acionar. O que eu quero fazer é agendar uma sala de reunião, como a gente colocou lá no exemplo anterior, que eu poderia falar várias diferentes. Então, voltando aqui rapidinho, eu poderia falar, agendar uma reunião, marcar uma reunião e reservar uma sala de reunião. Né? Então, todos esses são possibilidades de utterances para essa questão. E tudo isso é o que a gente chama de um intent. A ação que eu quero fazer aqui, que ele entendeu, é esse agendamento de uma reunião. Tá? E para eu fazer esse agendamento de uma reunião, como a gente falou antes, a gente tem 3 campos obrigatórios. Qual que é a sala que eu quero reservar, que horas que eu quero marcar essa reunião e quanto tempo que ela vai durar. Que aí é assim que vai ser o bloqueio na agenda. Então, a Alexa eventualmente pode retornar e falar, beleza, qual sala que você quer reservar? E quando ela responde isso, ela responde já esperando que a próxima resposta venha com o slot que vai ser preenchido. Tá? Então, ela já responde falando, beleza, eu estou te falando qual a sala que eu gostaria de reservar, isso é a mensagem que eu estou falando, mas com esse slot aqui vazio que você vai preencher. Então, realmente, uma lógica de chatbot. Eu faço sala 2. Quando for sala 2, beleza, preencher esse slot e a gente monta essa máquina de estado. Então, vai para a próxima. E para quando é a reserva? Né? E uma coisa que é legal, quando a gente desenvolve aquilo, que a gente pode colocar várias opções também de resposta. Geralmente, uma boa prática é você, para quando é reserva, quando você quer reservar, você colocar várias opções e no seu código você colocar uma randomização para não sempre falar a mesma coisa. Aí eu falo, beleza, próxima quarta às 10 horas. Então, beleza. Ela conseguiu entender quando que é essa sala de reunião. Eu poderia ter mudado a ordem, perguntar primeiro o horário, depois a sala e por aí vai, mas nesse caso é melhor perguntar a sala, porque só assim eu vou saber se o horário está disponível ou não. Então é realmente essa lógica, essa máquina de estado que vai ser implementada. Então, se ela está disponível às 10 horas, beleza. E por quanto tempo você precisa dessa sala? Ah, por 1 hora. Então eu vou ver, está disponível por 1 hora, só por meia hora, e vou retornar. E aí eu consegui completar a minha ação. Consegui atender aquele intent, aquela ação que o usuário queria recomendar. Mas é muito importante, né? A gente fez um exemplo fácil em que o usuário falou, mas prever todos os possíveis cenários, os erros, né? Que se a sala tivesse bloqueada, se a sala não tivesse disponível, eu não entendi, você pode repetir, eventualmente sugerir um outro horário. Então, e desenvolver essa máquina de estado e toda essa lógica aí de chatbot mesmo. Tá? Então, isso é bem importante na hora de fazer esse desenho. E um desafio que, quando a gente fala de um chatbot escrito, né, como a gente tem muitos hoje, é muito mais fácil debugar, você tem um texto. Para Alexa não é tanto assim. Se não teve um entendimento, você não tem tantas informações de log para conseguir entender o que o usuário tentou fazer e o que ele não conseguiu. Então, debugar é muito difícil e o papel da pessoa de UX acaba ficando ainda mais difícil, mas também mais importante para a gente ter essa interação mais natural com o dispositivo. Tá? E uma estrutura do projeto, tá? Como que eu gosto de estruturar o projeto? Então, lá no meu GitHub tem já o Serverless Framework com toda essa estrutura para ser utilizada. Então, dentro do projeto, você tem os modelos, tá? Então, no modelo, a gente está falando dessas utterances, que basicamente é um JSON, tá? No dashboard de Alexa, você consegue fazer bonitinho, né? Tem as caixinhas para preencher, mas nada mais é do que um JSON com quais são os intents, quais são as utterances, quais são os slots, quais são os tipos de slots que você tem ali. Então, é um JSON que tem esse modelo. Tá? Você tem o Lambda, e aí no Lambda, geralmente eu coloco um handler. Então, esse handler é onde está a máquina de estado, para entender que tipo de ação eu vou fazer, se eu tenho alguma informação, se vai para o próximo estado, qual vai ser o slot, se eu não tenho uma informação, qual ação vai. Então, é onde você implementa toda a máquina de estado lógica do seu negócio. E, numa outra parte, coloco umas bibliotecas, onde você tem alguns dados. Então, eventualmente, se você está falando de a sala de reunião, você tem algumas informações ali sobre os nomes da sala, alguns campos que você quer preencher, e também as frases que você quer falar, as diferentes opções de resposta que você vai ter, tipo, essa sala não está disponível, ou beleza, consegui reservar essa sala para você. Então, todas essas falas da Alexa você vai manter ali. Então, é legal na hora de retornar aquela parte de randomização, como eu mencionei. E o tio, que é onde a gente vai botar as diferentes funções, eventualmente para fazer um teste, onde eu gosto de separar. E, por fim, o CloudFormation, que eventualmente, se você tiver que interagir com S3, com DynamoDB,
o Recognition e por aí vai, onde você vai gerenciar todos esses outros recursos. Tá? Pensando numa estrutura para um projeto, geralmente eu falo que é importante ter alguns perfis diferentes. Então, um arquiteto de soluções para desenhar essa arquitetura, alguém para cuidar da arquitetura, desenvolvedor, olhando para a cloud, né? Então, olhando tanto de gente que vai desenvolver a parte de máquina de estado, de negócio, tanto a parte da lógica da Alexa em si, a parte de engenheiro, de DevOps Engineer, para a parte de automatização, a parte de pipeline de entrega contínua, o analista de UX de teste, são dois perfis também, são importantíssimos para, como é difícil debugar, difícil de pegar o log dos usuários, de como que eles estão interagindo com o dispositivo, ter essa estrutura de teste e de lógica ali da máquina de estado também é bem importante. Tá? Então, fechando aqui um pouco, chegando no final, algumas coisas que a gente falou foi justamente isso, né, dessa revolução que a computação em nuvem possibilitou que esses pequenos dispositivos tivessem tanta inteligência dentro deles, então é o que dá velocidade para isso. Essa revolução da computação em voz, então, como a gente está interagindo de uma forma mais natural com a tecnologia e como a tecnologia está cada vez mais presente nas nossas ações do dia a dia, e essa mudança em como que a gente interage com a tecnologia, né? A primeira vez que a tecnologia está interagindo com a nossa forma mais natural e a gente está se adaptando, e esse análogo de que hoje o que a gente vive com as skills, com a computação por voz, é muito parecido com como a gente começou a interagir com os aplicativos mobile. Tá? E é isso. Tá? Agradecer aí, pessoal que quiser fazer pergunta e tudo mais, é só falar. Beleza, Felipe, obrigado. Bom, pessoal, vamos... eu acredito que todo mundo aí pode habilitar o microfone para ficar mais prático aí, ou se você quiser escrever, fica à vontade. Alguém tem alguma pergunta? Pode interagir aí. Eu vou abrir aqui rapidinho alguns exemplos aí. Enquanto o pessoal quiser montar as perguntas e tudo mais, eu vou abrir aqui algumas lojas até para mostrar. Se o pessoal achar que fica mais interessante, a gente consegue olhar algumas lojas que a gente estava falando, né? Enquanto o pessoal estava perguntando, então a gente estava falando do código da Alexa, da estrutura do projeto, do desenvolvimento. Só que é um aplicativo para jogar xadrez com a Alexa. Então, esse aqui é a estrutura do handler, tá? Então, vocês estão vendo minha tela ainda? Sim, sim. Então, o handler, né, que a gente mencionou, é onde se implementa a máquina de estado, né? Então, onde eu defino os launch requests, onde eu defino se a sessão acabou, o que eu faço. Por exemplo, quando é uma hora que eu quero mover uma peça, tá? Então, eu quero mover uma peça. Quando que ele chega nesse intent? Então, se o intent name for move piece, que é o que reconheceu lá antes, ele move essa peça. E algumas lógicas aqui para qual lugar que você vai, como que você vai, reconhece quais são as coisas que estão sendo feitas. Então, aqui que se implementa essa máquina de estados de entender o que está sendo feito. Se no xadrez se é um checkmate, se é um empate, então algumas coisas. Tá? Então, aqui onde se implementa essa máquina de estado. Aqui onde traz algumas das palavras, o message, se está movendo a peça, se foi uma peça ilegal. Então, algumas coisas você consegue colocar, que são as frases que a Alexa vai usar para responder. E aí aqui a gente pode botar várias opções para a mesma coisa, como a gente for, para não ficar repetitivo. E aí aqui algumas funções, né? Se checa se é um movimento válido, movimenta de fato uma peça no tabuleiro lógico, carrega a imagem do tabuleiro, né, para aparecer no Echo Show, que é um dispositivo que tem tela. Então, esse aqui é um pouco da estrutura do projeto lá que a gente tinha mencionado. Tem duas perguntas aí, dá uma olhadinha. Opa, olhando aqui. Se alguém já usou a biblioteca Alexa.net, eu pessoalmente nunca usei, tá? Então, se alguém tiver usado, compartilha aí. Mostrar um pipeline de integração da Alexa com o Lambda, tá? Hoje eu utilizo o Serverless Framework, tá? Deixa eu abrir aqui de novo, que eu compartilho minha tela, que ele já cria
toda essa estrutura e lá na Alexa, basicamente, o que você faz é colocar o endpoint. Então, deixa eu só abrir aqui, que na tela da Alexa, desenvolvimento da skill, você coloca o endpoint da sua função lambda que você quer chamar. Ou você não é obrigado a desenvolver com lambda, você pode desenvolver sua lógica, suas APIs, mas você coloca o endpoint de APIs que a Alexa vai utilizar. E aí ela vai olhar para lá. Eu uso hoje o Serverless Framework, estou só abrindo aqui para compartilhar a tela. Então, deixa eu compartilhar de volta a tela aqui. Tá. Então, por exemplo, aqui tem todas as regras, né, do que é feito, as partes de AM, de permissões e tudo mais. E aí tem o ID da skill, que basicamente é o que eu estou dando permissão para ser acionado por essa skill. E quando eu faço o deploy disso, ele já está integrado com o Lambda. O que eu tenho que fazer é, no meu painel da Alexa, no meu modelo da skill, eu colocar qual é a função Lambda que está sendo chamada. Tá? Então, basicamente, é isso que tem que ser feito. Isso aqui é uma skill de teste, desenvolvimento, alguma coisa não tão crítica. Mas essa é um pouco da ideia. Né? Você não necessariamente precisa usar o Lambda, você pode colocar o endpoint, mas se for usar Lambda é legal você ter o Serverless Framework, por exemplo. E a integração é muito simples. No dashboard, no painel da Alexa, você vai colocar o warning da sua função Lambda, e na sua função Lambda, você tem que colocar que o trigger dela é a skill da Alexa que você vai permitir. E no Lambda mesmo, quando você vai colocar os triggers lá na mão, tem lá a skill. E, cara, linguagem de programação, ela é bem de acordo com a sua necessidade, o que você quiser fazer. Eu, pessoalmente, gosto mais de Python ou Node, mas, como eu falei, o Lambda tem várias linguagens e você não necessariamente precisa fazer em Lambda, tá? A lib bonitinha, eu não sei para quais linguagens tem. Eu sei que para JavaScript e para Python já tem a lib bonitinha da Alexa para montar a resposta, para tratar e tudo mais. Então, eu iria para essas duas. Até porque no painel da Alexa, você pode usar um endpoint nativo. Então, se você quiser fazer algo muito simples, você nem precisa integrar com Lambda, com nada. Você vai fazer no dashboard da Alexa mesmo, com Python ou com Node. Tá? E do ponto de vista de segurança, uma ótima pergunta. É algo que eu, pessoalmente, ainda acho que está muito incipiente, tá? Mas no meu dispositivo aqui, né, no que eu integro no meu aplicativo com o celular, eu consigo gravar a minha voz para reconhecer minha voz. Então, na minha casa, coisa de pagamento, de encomenda, que vai gerar pagamento, só faz se reconhecer minha voz. Obviamente, a pessoa pode gravar. Se a pessoa tiver acesso físico ao dispositivo, ela pode simplesmente resetar e conectar o aplicativo dela para mudar. Então, por aí vai, tá? Então, nesse sentido, ela acaba sendo complicada. Do ponto de vista de privacidade de dados, já vi alguns estudos de teste, né, que é sempre algo que se questiona, mas, na teoria, ela não grava as suas informações, ela não fica gravando o que você falou. O que faz, até nesse livro que eu falei, traz muito dessa análise, tá? Então, é um capítulo bem interessante desse livro Talk to Me, essa parte de privacidade de dados. Teoricamente, o que faz é o seguinte: quando você fala a sua wake-up word, ela passa a ficar ativa. Se você não falar a wake-up word, ela não está mandando informações. Eu já vi vários testes de gente que botou lá um Wireshark na rede para monitorar, para ver se, por exemplo, ficou 3 semanas sem falar nada com a Alexa, para ver se ela acumulava e depois ia jogando aos poucos, mas parece, né, dado todos esses testes, realmente não tem envio de informações, mas a partir do momento que você fala a sua wake-up word, ela passa a te ouvir, na verdade, ela está te ouvindo sempre, né? Então, para ouvir se você falou Alexa. Mas a partir do momento que você fala wake up word, aí ela presta atenção e grava, pega essa gravação, manda para a nuvem para ter essas interações. Depois disso, na teoria, esses dados, a sua fala, tudo isso que você foi falado, é gravado, é armazenado de forma anonimizada para ajudar a aprimorar um modelo de inteligência, mas sem reconhecer quem foi o usuário que falou, tá? Então, isso é o que é na teoria. Mas, até olhando o livro, existem patentes, tá? Não vou lembrar o número da patente agora, nos Estados Unidos,
que são bem preocupantes dessa parte de inteligência das informações, do nível de privacidade e tudo mais. Mas, assim, a patente não quer dizer que algo que é possível numa patente vai ser o que vai ficar no produto, mas, de fato, extrapola alguns limites da privacidade. Mas, aparentemente, os dispositivos estão bem respeitosos em relação a isso. E sobre alterar o Wake Up Word, você tem 4 opções, tá? Que são Alexa, Echo, Amazon ou Computer. Tá? Você pode definir essas 4 Wake Up Words, você pode escolher qual delas você quer. Tá? Não mais que isso. Você não pode colocar uma Wake Up Word própria ou algo mais, pelo menos não até o momento. Tá? Não sei se vai ser uma nova funcionalidade. Sobre as informações já existentes sem precisar programar. Deixa eu abrir aqui o dashboard de Alexa. Eu já compartilhei minha tela. Que aí eu mostro onde está esse tipo de slot. Só vou logar aqui, aí eu compartilho minha tela para a gente ver. Então aqui, esse é o dashboard de Alexa Developer, tá? Onde você define quais são os intents, aí já tem os intents que são built-in, né? Se ajuda, cancela, fecha a aplicação, tá? E aqui você tem os endpoints, onde você define os endpoints da Alexa, e por aí vai, onde você conecta com Lambda e tudo mais. E aqui você tem os seus slot types, né? Então o invocation, por exemplo, esse aqui, se eu não me engano, é uma gambiarra solving para falar solving, porque tem que ser 2 palavras. Eu imagino que o iFood faça algo parecido, não tenho certeza. Imagino que eles botam iFood separado, porque tem que ser 2 palavras. Não precisam ser únicas, tá? Não tem regra nisso. Mas onde coloca isso é aqui no slot type. Tá? Então eu venho aqui no slot type, eu posso botar algo eu posso colocar algo meu, tá? Então eu quero criar exemplo. Vou botar aqui Meetup Goiânia. E eu coloco os valores que estão. Então, botar, sei lá, os participantes do Meetup. Botar Marcelo, Arthur, Vinícius. Então, esse é um slot type, Meetup Goiânia, que eu tenho esses valores. E aqui eu posso colocar vários sinônimos também. Então, posso botar aqui Vini, Vivi, sei lá. Posso colocar tudo isso aqui, né? Então, para identificar. E o ID, que é ótimo para você poder interagir. Mas, eu também posso utilizar slots que já existem, né? Isso aqui é customizado para algo específico. Vou deletar aqui para isso não ficar nessa skill. Mas eu posso criar um slot usando coisas que a Amazon já tem, tá? Então, tem 31 aqui de tipos. Atores, companhias aéreas, artistas, livros, cidades, empresas, países. Então, tudo isso. Então, eu posso habilitar linhas aéreas aqui na minha skill, né? Ou atores também. Estão habilitados. E na hora de eu mexer aqui na skill, eu posso falar quais são os intents. Quando eu vou definir os intents, para essa skill, eventualmente, se eu quisesse selecionar um ator, eu vou falar que tem um slot aqui, então, um slot, e qual o tipo desse slot que eu quero preencher. Esse é um slot que eu espero o nome de um ator. Então, para esse intent se satisfazer, eu preciso preencher esse slot. Aí a lógica disso fica lá fica de fato na sua função, nas máquinas de estado, para não, o slot foi preenchido. Mas aqui é onde você cadastra que existe esse slot que vai ser preenchido pelo tipo, que é um tipo já lá da função que a gente tinha criado, tá? E tudo isso, deixa eu ver se aqui aparece onde eu tenho o modelo. Aqui o JSON Editor. O que a gente tinha falado do modelo é isso aqui. Tudo isso que a gente falou, dos utils e tudo mais, nada mais é do que um JSON, então você consegue versionar, também tem coisa lá em relação a isso. Se eu não me engano, no meu GitHub também já tem algumas coisas assim, iniciais de skill com os modelos. Então, para reduzir curva de aprendizado, é possível utilizar um back-end local para realizar teste. Cara, local não tanto, mas assim, na página lá da Alexa, aquela mesmo que estava, tem a partezinha de teste, que você consegue colocar algumas coisas bem simples ali e te dar a resposta, tem algumas funções. E a própria Alexa tem um GitHub com muito código, já aplicativos padrões,
para vocês conseguirem utilizar. Tá? Então, já tem ali, você pode pegar coisa de trivia, de pergunta, coisas que aparecem em imagens, tem um dispositivo Echo Show que aparece em imagem ali, também é uma possibilidade. Então, tem alguns exemplos iniciais legais para começar. E tópico de estudo, acho que é isso. Tem bastante tutorial. Eu nunca vi. Eu sei que o Cloud Guru tem, se eu não me engano, um curso de Alexa. E eu imagino que no Udemy também tenha bastante coisa assim para começar. Mas também tem muito exemplo de skill para começar da própria Alexa no GitHub deles para fazer. Beleza? Ok, galera, mais alguma? Acho que já respondeu aí, né, Blerson? Foi essa que você está. Então, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Felipe, por exemplo, no caso do iFood da vida, a gente tem aquela parte inicial, de quando eu vou incluir a minha skill, fazer uma autenticação, né? Porque, Sim. por exemplo, eu só quero fazer uma aplicação que vai estar limitada, eu quero que o usuário esteja autenticado, para depois ele ter acesso a informações de acordo com aquilo. Aí, isso, eu consigo já no painel lá fazer alguma coisa, tem algum framework, alguma coisa que envolva essa parte de segurança de autenticação? Ótima pergunta. Essa autenticação, ela é feita quando você ativa a skill. Então, por exemplo, se eu for ativar a skill do iFood, isso tanto pelo aplicativo do celular quanto pela loja virtual na web, na hora que eu ativo a skill, esse skill exige autenticação. E aí eu me autentico ali. E aí o fluxo de autenticação, se usa single sign-on, integração e tudo mais, você já faz a autenticação na hora que você ativa a skill e aí ela já fica ativada para os seus dispositivos. Tá? Então, essa autenticação é na hora que você ativa a skill. Mas você também consegue fazer skills privadas. Então, se você quer fazer uma skill, eventualmente, que seja só para os seus clientes, você consegue limitar, que não é qualquer pessoa que pode nem ativar. Tá? Então, você tem as duas coisas. Limitar quem pode ativar, quanto criar a parte de login ali para quando qualquer pessoa poder baixar, mas ela precisar se autenticar. Show. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, pessoal, acho que é isso. Queria agradecer demais aí vocês. Espero que tenham gostado, que desenvolvam coisas para Alexa. Realmente acho que, assim, eu recomendo que leiam o livro, o Talk to Me. Ele realmente abre muitos olhos, assim, das possibilidades e acho que é um caminho muito legal de coisas que a gente vai fazer. E, enfim, é isso. Eu mandei de novo aí o link, tá com... Que aí tem meu LinkedIn, meu GitHub, Twitter, enfim. E quem quiser entrar em contato, trocar ideia e tudo mais, conta com a gente. O Arthur aí de Goiânia também, que trabalha com a gente também, quer falar com ele, parte de desenvolvimento e tudo mais, troca uma ideia com ele também, que está participando aí com a gente também. E acho que é isso. Estou mais que à disposição. Fazer mais coisa aí com a comunidade de Goiânia. Então, o próximo meetup aí também a gente transmitir aqui para o pessoal do Rio. Quem quiser fazer a apresentação aqui com o pessoal do Rio também. Enfim, estamos mais que juntos aí para difundir tecnologia e sem barreiras geográficas usando a tecnologia. Beleza? Show demais. Muito obrigado aí, Felipe, pela disposição. Valeu demais. Então, vamos... como ele comentou, eles vão fazer umas ações mais integradas logo aí, vocês vão ter mais novidades, né? E eu vou só encerrar a gravação então aqui, acho que todo mundo já fez algumas perguntas, não tem mais nenhuma. E como o Vinícius falou da gente sortear um Recodot, então eu vou só finalizar a gravação aqui e a gente vai fazer um sorteio. Então segura as contas aí que quem tiver online aqui vai participar do sorteio. Tá bom? Pô, só o Arthur tinha saído, ouviu falar de sorteio e voltou, mano. O cara é malandro. Até voltou. Eu vou colocar ele aqui na lista, só vai ficar eu e você fora, tá? Não, beleza. Eu até vou sair aqui, pessoal, que pô, tô sem parar desde 7 horas da manhã, eu fui almoçar rapidinho, 5 horas da tarde. Vou deixar com vocês aí o sorteio, que eu vou ali jantar, que tá brabo. Obrigado demais aí pelo convite para participar. Enfim, conta comigo sempre. Queria estar aí presencialmente participando com vocês, infelizmente não deu. Mas, enfim, já isso vai passar. Vou estar em Goiânia de novo para a gente fazer mais coisas juntos. Vocês vão estar aqui no Rio. Mas enquanto não está assim, a gente vai fazendo coisa online em conjunto.
Tá? Então, obrigado demais aí pelo convite. Conta com o meu apoio aí para o que precisar da parte de comunidade, tá bom? Valeu demais, obrigadão. Valeu, pessoal. Grande abraço e quem quiser manda mensagem lá no LinkedIn, no Twitter e tudo mais. Valeu, tchau, tchau.